Outro dia a gente estava conversando aqui, a equipe do Você, e aí a gente perguntou assim, bom, os exames mostram que está tudo bem, que está ok, até que um dia algo acontece, né? A pessoa infarta, tem um AVC, sofre uma convulsão, são situações que podem levar, por exemplo, a uma morte súbita ou a complicações. Agora, o que explica essa situação? Aí eu liguei para o nosso amigo cardiologista Clauber Lourenço, justamente para saber, para explicar para a gente e diminuir essa agonia que dá. Obrigada por ter vindo, Clauber. Obrigado pelo convite, Viu? É sempre Muito uma bom honra receber. estar aqui com você na Paranaíba. Prazer imenso, todos os telespectadores. Obrigado pelo convite. Ó, pode fazer pergunta, tá? Aproveita que ele está aqui comigo e faça a sua pergunta. Isso tem sido mais comum, Cláudia? De repente os exames da pessoa estão ok, tem uma vida saudável e de repente surge um problema. O que está por trás disso? Então, Mônica, são alguns fatores. Quando você me chamou, eu fiquei pensando assim, que tema muito legal, porque isso acontece, as pessoas às vezes até viralizam isso na rede social e às vezes não entendem o motivo. Mãe, que coisa estranha é essa? Não é tão estranho assim. A gente tem alguns fatores. Por exemplo, hoje as pessoas estão muito aptas ao uso cada vez maior do energético, por exemplo. Nada contra o energético, ele tem uma função, ele pode ser usado, mas algumas pessoas utilizam em muito excesso, toma bastante e às vezes ainda misturado ou em associação com álcool. Então, algo perigoso. Por quê? Eu tenho um estimulante cardíaco que estimula as células, porque a pessoa fica inclusive mais acordada, mais disposta, né, com uma energia maior, mas isso também faz isso nas células do coração. Então, o álcool, quando eu tenho um álcool em excesso, ele faz também a mesma coisa. Então, uma mistura perigosa. Eu tenho duas substâncias que podem estimular em excesso o coração. Então, quando aquilo é tomado de forma moderada, tudo bem. Mas quando eu tenho um extrapolar, eu posso causar o quê? Arritmias cardíacas graves até. E isso pode levar a situações complicadas. A gente tem outras situações, por exemplo, fiz meu exame e o tema é muito esse e estava tudo normal. Tudo normal. Mas existem placas que a gente chama, que são plaquinhas que estão lá nas nossas coronárias, nas nossas carótidas, que são plaquinhas muito pequenas. Essas plaquinhas são tão pequenas, às vezes indetectável aos exames de rotina, porque ela é muito pequena, mas às vezes ela é instável. O que é isso? Dentro dela tem uma gordurinha que está sendo formada, aquela placa mole, uma gordurinha líquida. Então, por um estresse, por exemplo, eu não tenho, não tenho o hábito de fazer corrida, por exemplo. Aí que resolvo começar a correr. Do nada eu quero começar a fazer, ou então aquela pessoa que a gente sempre brinca assim, é o jogador de futebol do sábado só do final de semana. Ele vai e faz um grande esforço físico. Naquele momento, eu posso ter um rompimento daquela plaquinha pequena. Quando sai o líquido lá de dentro, que é líquido da plaquinha, e cai na corrente sanguínea, o que acontece? Talha o sangue coagula. E aí, onde era uma plaquinha pequena, obstrui. Não porque a placa é grande, mas porque formou um coágulo. É como se de repente parasse o fluxo ali. Fecha. Obstruir é fechar, né? É fechar. E esse fechamento pode ser um fechamento no coração e causar um infarto. Pode ser no cérebro e causar um AVC. Então, quer dizer, esse fechamento, dependendo de onde ele ocasiona, ele pode ser muito trágico, né? Então, isso tem essas situações. Você falou do energético com álcool, que infelizmente a gente vê. Aí eu fiquei pensando, né? Porque está todo mundo cansado, segundo semestre, eu preciso de energia, porque eu tenho, né? Eu preciso produzir. O energético associado a algumas medicações que muitas vezes são tomadas por conta própria também podem causar isso? Muito, Mônica. Por exemplo, você disse tudo. A pessoa está cansada. Isso. Então, existem algumas substâncias que estimulam o organismo a diminuir esse estresse do cansaço e tudo mais. O nome diz, estimula. Quando eu uso esse estimulante associado ao energético, um outro estimulante, eu posso ocasionar o mesmo problema, uma hiperexcitação das minhas células do coração e causar uma arritmia cardíaca, que às vezes é uma arritmia cardíaca fatal. A gente vê, não muito distante, alguns jovens, às vezes, fazendo atividade física, e que agora teve recente um garoto fazendo uma corrida,
Existem N explicações que podem estar ocasionadas à morte que ele teve correndo. Faltava, parece, 1 quilômetro para ele concluir uma meia maratona. Quer dizer, ele correu 20 quilômetros bem e não era alguém que não fazia atividade física. Era uma pessoa acostumada, porque correr 20 quilômetros não é fácil, né? Então, hoje, infelizmente, a associação dessas substâncias, que cada vez as pessoas precisam mais, em reta de estar na faculdade, estar trabalhando, então tem N atividades, né? E hoje as pessoas são multifuncionais. Sim. Então, esse cansaço do dia a dia, às vezes se usa muitas substâncias, não só o energético, mas outras que para dar esse estímulo. Às vezes, utilizam substâncias para a academia, por exemplo, os pré-treinos famosos. São extremamente bons, são extremamente importantes, mas tem que ser usado com moderação, de preferência orientado por um profissional, porque ali pode ter doses muito altas de estimulantes, como a cafeína, que é muito usado, que às vezes a dose é uma hiperdose, uma dose muito elevada, e que essa pessoa, às vezes, não ia ter nenhuma arritmia, estava tudo bem, e tem uma arritmia, e aí pode ter um problema grave, às vezes, tendo seus exames em dia, normal, sendo uma pessoa saudável. Não era uma pessoa que tinha uma doença prévia. Então, isso, infelizmente, é algo que a gente está sujeito. Está vendo bastante. A gente tem visto pessoas de 50, de 40, de 30 e poucos, tendo esse tipo de situação. Você falou, né, nessa questão do pré-treino, né? E essa questão da suplementação, porque o pré-treino também é um suplemento, Sim. né? Esses outros suplementos que a gente tem, por exemplo, whey, creatina. E aí? Então, assim, creatina, vamos lá. Creatina hoje ela é uma grande coqueluche, porque se sabe dos grandes benefícios que ela tem. Extremamente bem indicada, com até relativamente poucas contraindicações, bem poucas mesmo. Então, sendo bem usado, sendo bem utilizada, é maravilhoso para várias situações. Tanto para a parte muscular, como hoje já se está para a parte cerebral. Já se usa até na terceira idade, na melhor idade, né? Porque nós estamos aí cada vez tendo uma longevidade maior. Então, isso realmente é algo que tem sido usado e muito bom, excelente. Bem prescrito. Ele, de modo geral, não é um estimulante, então ele vai fazer, não vai ter grandes problemas com relação a isso. O whey, né? O whey, que muita gente gosta ali daquela mistura, tem gente que acha meio ruinzinho, mas ele é o que? Ele é proteína. Então, extremamente bem usado, ele é maravilhoso. Por quê? Ele ajuda na nossa musculatura. Então, hoje, com a onda dos emagrecimentos, a gente tem as canetinhas emagrecedoras famosas e tudo mais, as pessoas estão perdendo musculatura. E perder musculatura, perder massa magra não é bom. Então, o whey bem usado é maravilhoso. Tem um cuidadozinho. Porque eu tenho que pensar o seguinte, como é proteína, quem tem problema renal não pode às vezes usar ou não pode usar naquela quantidade. Mas ele bem indicado, excelente. Então, a suplementação, ela é muito boa. Mas, por exemplo, eu tenho suplementações, eu tenho algumas substâncias usadas, principalmente para queimar caloria, os termogênicos, que aí eu tenho que ter um cuidado, porque o termogênico ele é um estimulante, ele me estimula perder caloria, mas ali ele tem geralmente uma série de substâncias, inclusive às vezes até cafeína também em altas doses, outras substâncias estimulantes. Para quê? Porque o meu coração, qual que é o grande intuito? Quem usa o termogênico vai perceber que o coração fica mais acelerado. E às vezes esse acelerado predispõe o quê? Arritmias cardíacas. Porque o acelerado, quando eu estou no exercício, é normal, mas você passar o tempo todo com o coração acelerado, não é bom. Outra coisa também, quando eu começo a estimular muito isso, eu posso, Mônica, fazer algo que é muito comum em atletas, que se chama hipertrofia cardíaca. O que acontece? Atletas de alto rendimento, principalmente quem utiliza muito peso, eles têm muito controle disso, muito cuidado com isso. Por quê? Porque o coração pode também aumentar a sua espessura. A gente chama isso de hipertrofia. E essa hipertrofia, ela é assintomática, mas ela é ligada muito à morte súbita, por arritmias muito graves que pode ter. Por isso que, às vezes, a gente vê esses jovens hoje que fazem atividade corporal muito intensas, até disputam campeonatos, né, de musculação e tudo mais. Às vezes, a gente vê, vez ou outra, algum morrendo muito jovem, 30 anos, 30 e poucos anos,
Você olha uma pessoa de hábitos, né, Saudáveis, saudáveis, né? Uma estrutura corporal muito boa, mas uma das possibilidades é a hipertrofia cardíaca. Porque o coração é um músculo, né, Cláudio? É um músculo e ele responde como tal. É. Só que é o inverso, né? No braço, o braço maior, eu pego um grande peso, o coração, quanto mais espesso, a função diminui. É o inverso. É sobre isso que a gente está conversando, sobre esse coração, sobre essa questão dos exames estarem bem, mas de repente tem algum problema. Se você tem alguma dúvida, vamos aproveitar que o Clauber está aqui conosco, tirou esse tempinho agora à tarde para nos ajudar, tá? Eu vou e volto. Tá no YouTube? Vou ver se o pessoal pega as perguntas aí também para mim, tá bom? E o 99897.000, que é o meu WhatsApp. Já já nós estamos de volta. Estou aqui conversando com o Clauber, né? Porque tem muita gente participando aqui dessa questão que nós trouxemos. Ele acolheu esse tema, né? Porque uma hora ou outra a gente sabe de alguém que estava bem, tinha uma alimentação saudável, fazia exercícios, né? E de repente teve um mal súbito ou passou por alguma complicação de saúde. O Clauber Lourenço, que é o cardiologista, nosso amigo aqui do Você, está conosco para explicar. Ele falou sobre a questão do energético com o álcool, da questão de misturar com medicamentos, né, Clauber? E aí, no intervalo, ele conversou comigo, com a Luciana, e falou o seguinte: anticoncepcional também pode trazer um tipo de consequência assim, Clauber? Sim, a gente tem aí um risco, né? Claro que ele é muito calculado e é uma substância necessária ser usado, mas ele tem que passar por uma avaliação. Então, aí a grande importância de ser mesmo prescrito pelo seu ginecologista, porque ele vai conhecer o seu organismo, as suas taxas hormonais. Por quê? Porque o anticoncepcional, ele carrega consigo um risco de formar trombos em algumas pessoas, quer dizer, pequenos coágulos. O que é um trombo? São coágulos pequenos. Esses coágulos pequenos, eles podem se soltar e ir para qualquer lugar do corpo, como a gente falou. Ele pode ir lá no seu coraçãozinho e fazer um infarto. Ele pode ir lá no seu cérebro e fazer um AVC. Quer dizer, então, é algo que pode estar ligado também ao uso do anticoncepcional. E é uma substância muito utilizada. Então, as propriamente ditas medicações, às vezes, carregam em si alguns riscos aí inerentes a elas. Por isso esse acompanhamento minucioso, né? Exatamente. Você quer uma outra coisa, Mônica, que é importante? É uma coisa menos comum, felizmente, também, que são pequenos tumores. Alguns tumores são pró-formação de trombos, quer dizer, esses pequenos coágulos. Às vezes o tumor não foi detectado, a pessoa nem sabe que tem algum tipo de tumor ainda e, de repente, apresenta-se como um AVC ou um infarto. E aí, na investigação, vai se descobrir que tinha ali um tumor em algum local do organismo e que esse tumorzinho estava fazendo esses pequenos coágulos. É algo também que pode, infelizmente, acontecer e causar isso. E ainda, às vezes, no desfecho que a gente está falando de ter um infarto, ter um AVC, a pessoa ainda tem a oportunidade de descobrir, se tratar, mas às vezes pode ser algo em um local tão nobre e ser fatal. Deixa eu trazer aqui, olha, o Sebastião, ele contou que tem 69 anos, não tomava nenhum tipo de medicamentos. Aí ele teve um dengue. Teve uma dengue, disse que foi muito forte, aí veio uma arritmia descontrolada. Ele disse que está tomando bastante remédio. Todos os anos ele faz ali os exames, né? E agora ele está nessa situação. A dengue pode ser um fator para essa arritmia, Clauber? Olha, que coisa interessante a pergunta dele. Pode, porque é um vírus. E esse vírus ali circulante, né, a gente pode ter, pode ser ocasionado, a gente pode ter eu posso ter uma situação em que eu posso ter uma patologia associada. Vou te dar um exemplo, em outra situação que é muito comum. Eu estar resfriado. Eu pego aí eu estou resfriado, não, peguei uma gripe mesmo, estou gripado. Gripe é o vírus, influenza muitas vezes, que geralmente é muito autolimitado, resolve em 5, 6 dias eu estou bem. Mas eu posso ter a infelicidade desse vírus acometer o músculo do coração e fazer uma patologia aguda no coração que eu não estava esperando. Então, algo que era relativamente muito simples, foi para algo muito mais nobre e acabou ocasionando. Mais uma coisa super simples que a gente tem tanto aí corriqueiramente, dor de garganta, infecção de garganta, relativamente simples, mas essa infecção de garganta pode acometer o meu coração, principalmente a minha válvula cardíaca, faz uma alteração que é muito grave, até difícil de tratamento, até bem difícil de tratamento e que pode levar inclusive à morte.
quer dizer, de uma simples, né, entre aspas, né, simples assim, porque geralmente é muito corriqueira, infecção de garganta, você pode ter um acometimento no coração muito mais grave. Então, essa fala de que tive dengue, passei a ter arritmia, isso pode sim acontecer. E se sabe que isso, infelizmente, a gente teve muito isso no Covid. Várias pessoas passaram a ter acometimentos cardíacos importantes por conta do próprio Covid. O próprio Covid acabava fazendo, infelizmente, essa alteração e a dengue também pode acontecer. Eu quero saber até o Rafael, quando eu falei, né, do tema para o Rafael, ele falou, o que a gente pode fazer, né? Tem prevenção, a gente pode falar? Vou deixar essa pergunta com você. Deixa eu trazer a Iris, lá do Tocantins, ela falou que aconteceu com ela. Ela teve um AVC, agora deu trombose. É difícil, mas estou tendo força de vontade, não quero desistir de mim. Pergunte ao Dr. Cláudio se estou no caminho certo ou se estaciono. Quer dizer, estava tudo bem, ela sofreu um AVC e depois uma trombose. Olha, está super no caminho certo, né? Tá tratando, tá procurando resolver o problema da trombose. E é isso mesmo, né? Às vezes uma coisa está associada à outra. Muito provavelmente ela devia ter talvez algum trombinho já naquele local. E aí esse trombo se desgarrou e fez o AVC. Depois, na investigação, localizou onde estava o trombo que a gente chama de mãe, onde realmente desencadeou isso tudo. Isso pode ser na perna, por exemplo, é muito comum. As pessoas às vezes têm varizes, às vezes não aquelas varizes tão evidentes, as pequenas varizes que pode formar pequenos coágulos, porque o que acontece? O sangue fica lento ali naquele local. Quando a gente corta e cai um pouquinho de sangue no local, em poucos segundos esse sangue começa a coagular, talhar mesmo, né? Talhar. E isso também acontece dentro da gente se o local onde ele está passando tiver com alguma dificuldade de movimentação, como nas varizes. Então pode formar pequenos coágulos e ter esse problema. Mas que bom que ela está tratando, vai ficar tá no super caminho bem, certo, tá né? super bem. A nossa querida Eni, Mônica, para quem é sedentário vai começar a se exercitar? Boa pergunta. O que pode fazer, né? Tem 57 anos e com a idade os resultados dos exames vão modificando? Então, bem, primeiro parabéns por ela estar querendo já se movimentar. É maravilhoso. Vai fazer isso, diferença. Né? Vai fazer muita diferença para ela que está jovem. Nós temos que pensar que a expectativa de vida cada vez aumenta mais. Então, há anos atrás, talvez há 30 anos atrás, 57 anos, não era tão jovem. Já é muito jovem. Né? E a gente super defende essa bandeira agora de causa própria, né? Mas existe sim a necessidade aqui de fazer um check-up, faz uma avaliação com o seu clínico, com o seu cardiologista, até com o seu ginecologista, com o seu médico de confiança. E ele vai lhe fazer um check-up para que esse exercício seja realizado de uma forma segura, de uma forma que ele seja executado para o benefício e não correndo qualquer risco. Aí uma coisa também, né, Mônica? Falar. Não comece o exercício querendo fazer a volta, eu vou dar o exemplo do Parque do Sabiá, porque é tão comum aqui para nós, né? Uma volta de 5 quilômetros, assim, correndo no primeiro dia. Não. Primeiro que você não vai conseguir. E se conseguir, aquilo vai te dar uma exaustão que no outro dia você não vai fazer o exercício. Então, faça com moderação, vá fazendo progressivamente, né? Porque a gente tem esse hábito, não faz, de repente quer fazer tudo num dia só. É Isso passinho por passinho, viu? A Maria, ela tá lá no bairro Planalto. Tem um neto de 8 anos, ele faz escolinha de futebol. Ele tem reclamado de dor no peito quando chega do futebol. Mas na rotina normal não sente nada. Aí ela está preocupada, quer saber se é algum sintoma cardíaco. E aí ela também sente fortes dores no peito, tem 54 anos. É uma dor muscular ou algo ligado ao coração? É bom esse reconhecimento do corpo, né? Sem dúvida, né? A gente teve agora, né, um óbito de uma artista famosa e que ela fala muito, né, que o sintoma do câncer dela foi mostrando sinais, sintomas, mas que eu acho que ela fez uma contribuição nacional maravilhosa para que as pessoas se alertassem. Eu fui ignorando os sinais e sintomas que foi vindo durante meses antes. Então, eu acho que esse alerta é muito importante. E aí são duas realidades. O netinho de 8 anos, é claro que precisa fazer uma ausculta, que é colocar aquele aparelhinho que o médico coloca e ouvir o coraçãozinho dele, fazer uma avaliação. Se ele está reclamando, é importante fazer, levar ele no pediatra, para o pediatra fazer. Mas existe uma dor nessa faixa etária, Mônica, que chama-se dor do crescimento. Mesmo. Que é muito comum. É verdade. E que às vezes é muito normal, né? Então, assim, via de regra, na maioria dos casos, é muito normal. Mas passar pelo pediatra, acredito eu que já tenha passado várias vezes, porque hoje as pessoas têm mais esse hábito, né, de levar ao pediatra, que se tivesse algum sopro, algo que tivesse
o pediatra já teria detectado. Muito provavelmente, então, o do netinho é algo mais tranquilo. O dela não significa que é patológico, mas acima de 45 anos, uma dorzinha no peito, opa, acende uma luzinha amarela, pelo menos. Olha, eu devo fazer uma verificação mais detalhada. Por quê? Pode ser dor muscular? Claro que pode. Às vezes está sedentária, não faz tanta atividade física, às vezes está um pouquinho fora do peso. Tensão do dia a dia, né? Até preocupação com o neto faz isso. E às vezes a parte muscular faz isso, a dor também torácica. Mas eu também tenho as dores de origem cardíaca, então tem que verificar se não tem aí uma obstrução acontecendo ou alguma doença em alguma válvula do coração causando esse tipo de dor. Ela fez eletrocardiograma, não deu nada. Eu adoro o eletro. O eletro, vou te dizer como que ele é muito, muito interessante. Eu gosto muito desse exemplo. É o seguinte, imaginem todos em casa que eu não tenho uma perna, mas que eu estou com a minha calça e ela desce até no sapato. E eu coloco o sapato no rumo dessa perna. Você tira a foto, vai parecer que eu tenho as duas pernas, meu sapatinho está lá embaixo, você vai parecer que eu tenho as duas pernas. Esse é o eletrocardiograma. Quando eu vou filmar, os meninos filmando aqui da sua equipe, quando eu vou me movimentar, opa, eu não tenho a perna, vou precisar de um apoio e tal, já uma bengala, alguma coisa, para o movimento, uma prótese. Você vai verificar que eu não tenho um dos membros. Esses são os exames que eu faço mostrando o movimento. E aí, às vezes o eletro vem normal, mas quando eu faço um exame que tem uma visibilidade, uma visão melhor da parte interna do corpo, eu vou verificar que tem uma placa. Por exemplo, faço uma esteira, que é um exame que é o teste de esforço, ou até um exame mais invasivo, por exemplo, hoje a gente tem uma angiotomografia coronariana, um cateterismo, exames de acordo com a necessidade, que vão mostrar, opa, tem um negócio aqui. Aquele exame veio normal e a gente tem agora uma patologia. Eu já tive alguns casos, que inclusive de esteira normal, teste esforço normal, mas que o paciente tem clínica. Ele diz, não, eu tive dor, estou tendo dor, que a gente vai para um exame mais detalhado e localiza uma plaquinha lá. Adorei esse exemplo que o Dr. Cláuber Lourenço, cardiologista, trouxe para a gente. Calma que ele ainda fica conosco mais um pouquinho. Tem muitas perguntas aqui, a gente vai tentar responder ao máximo. Combinado assim? Vou lhe dar uma notícia, já volto, fica à vontade, claro. Tá bom? A gente está aqui conversando sobre as essências Casa-Flor. Gente, é o seguinte, hoje eu estou aqui com o cardiologista, Dr. Cláuber Lourenço, que está falando para a gente sobre o seguinte, está tudo bem, mas de repente tem um problema. Né? Um problema de coração, aí um problema que pode levar a um AVC, a uma trombose. E aí muita gente perguntando, vou dar uma pausa nas minhas perguntas, Cláuber. Deixa eu trazer aqui a Jaida, lá do Maravilha. Ela fez uma cirurgia de peito aberto, válvula mitral, só que no exame que faz de 6 em 6 meses, ela faz o ecocardiograma, né? E ele disse que ela vai ter que abrir de novo para fazer a válvula aorta, que está com insuficiência. Por que não fez tudo de uma vez? A pergunta dela. Então, isso não é incomum, viu, Jaida? Isso é algo que pode acontecer. Como assim? Eu tenho uma válvula que está doente por alguma razão. São vários motivos que as válvulas podem ter problemas. E essa válvula mitral, ela estava doentinha, ela precisou trocar a válvula, pôs uma prótese que tem prótese biológica, prótese mecânica, enfim. E que, de repente, ela tinha uma outra válvula também, mas que ainda naquele momento, eu acredito, né, não conheço os exames dela, mas que não era ainda necessário trocar. Por quê? Porque nada melhor do que a nossa própria válvula. A gente só troca quando realmente há necessidade. Então, se ela tiver com uma alteração ainda não necessário trocar, não se troca. Por algumas razões também, Mônica. Primeiro, o tempo cirúrgico aumenta muito e aí você corre mais riscos. Aquela prótese que você vai trocar, às vezes ela não era necessária ainda e pode até que acontecesse de nem precisar trocar no futuro. Dependeria muito aí do organismo dessa paciente. Então, possivelmente o médico fez a troca de uma, mas infelizmente com o evoluir do tempo, com o passar do tempo, a outra foi também evoluindo a doença e acabou agora precisando. Isso não é tão incomum. Não é. A Miriam quer saber, olha, Mônica, quando saber se é ansiedade ou problemas cardíacos? Porque há essa dúvida, né? E as coisas se misturam muito. E aí, muitas das vezes, a gente realmente vai precisar levar para o exame mesmo para tirar a dúvida. Porque os sintomas, às vezes, o que corporalmente a pessoa apresenta, parece muito. Por quê? A ansiedade, às vezes, dá dor no peito, falta de ar, desconforto para respirar, desconforto para fazer atividade física.
pessoa está muito ansiosa, ela não consegue fazer atividade física. Isso mistura-se muito com as patologias cardíacas. Então, muitas vezes, infelizmente, a gente não tem outra arma a não ser fazer um check-up. E aí, algo muito importante, infelizmente, a ansiedade pode também te levar a ter problemas cardíacos. Né? É um dos fatores de risco, é o estresse, a ansiedade, inclusive arritmias cardíacas. Então, é muito importante controlar bem essa ansiedade. A gente sabe que hoje, né, Mônica, as pessoas vivem num mundo assim, tão bombardeado de informações positivas e negativas. Isso vai gerando mais ansiedades ainda, né? A pessoa hoje tem um mercado de trabalho muito competitivo, um mercado, enfim, isso tudo gera ansiedade e aí muito estresse. Isso tudo acaba confluindo muito. A melhor forma é fazer um check-up mesmo para diferenciar o que é uma coisa da outra, para você não ter problema e controlar a ansiedade sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, arrumar seus caminhos aí, tá? Tem uma amiga nossa, ela não colocou o nome, mas falou o seguinte, que o médico do genro dela não deixou que ele usasse o whey protein por ter muito açúcar e maltodextrina, né? E ele falou que isso pode elevar a glicose pelo alto índice de carboidrato, que é ruim para diabéticos. Isso pode ser um problema para quem tem diabetes, pode prejudicar o coração, ou seja, a orientação clara de vocês? É um alerta, sim, por isso que tem que ser muito bem orientado, muito bem prescrito, individualizado mesmo para cada patologia. Então, existem hoje produtos que você consegue não ter o açúcar, existem hoje... hoje o mercado ele é muito... ele acabou aderindo para todos os tipos de clientes, vamos chamar assim. Os pacientes hoje conseguem ter acesso a uma proteína boa e sem esses açúcares em excesso. Então hoje existe, claro que esses produtos muitas vezes são bem mais caros, né? Porque eles são, digamos assim, preparados para tal, mas a orientação do médico é perfeita, porque realmente se ela usar certos tipos de produtos convencionais, pode sim aumentar o açúcar. Outro problema que às vezes pode acontecer é que muitos pacientes que têm diabetes já têm uma alteração renal, já tem uma... Quem é diabético vai saber, a creatinina, que é um examezinho que a gente faz lá do sangue, alterado, e às vezes aí não é tão interessante uma sobrecarga de proteína, que justamente o whey tem muito. Então, esse paciente às vezes não é muito bom, por N razões, utilizar. Por isso que é muito individualizado esse tipo de suplementação. A Keila foi fazer o exame de esteira, não conseguiu, tem dores do lado de baixo, do lado esquerdo do peito. Pode ser um problema do coração? Então, a esteira, aí é difícil falar, porque pode ter sido várias coisas. Por exemplo, às vezes a pessoa não consegue, Mônica, porque ela não está habituada na esteira mesmo. E a esteira do exame é um pouquinho diferente da esteira da academia. Esteira da academia, a gente fica você escolhe uma velocidade e vai. A do exame, ela vai aumentando não só a velocidade, mas a inclinação. Você já fez, você sabe disso. Isso, às vezes, a pessoa fica um pouco até confusa com o exame e, às vezes, ela não consegue executar por dificuldade na realização do exame. Então, a gente tem que entender o que aconteceu, né? Pode ter sido uma dificuldade na realização só do exame, pode ser uma falta de preparo físico, porque foi aumentando e não conseguiu fazer, ou realmente pode ser algo de uma patologia cardíaca. Então, é importante, mas com certeza, ela vai levar para o médico que solicitou e ele vai fazer essa diferenciação do que aconteceu. A nossa querida Vivian vai fazer um exame, ela está com arritmia, está sentindo desconforto, dor no peito, a pressão está muito alta mesmo com a medicação. Vai fazer um ecocardiograma, ela quer saber se o eco pode acusar algum problema no coração. O eco vai avaliar todas as válvulas do coração. Então, o que o colega vai avaliar, por exemplo, uma das causas de arritmia são doenças nas válvulas também. Então, por exemplo, uma telespectadora um pouquinho antes que fez uma pergunta que operou da válvula. Isso. Essa válvula pode ter causado até arritmias durante o problema, quando ela estava com a válvula doente. Então, o colega quer, digamos assim, descartar um problema maior que seria na válvula. Até para ele tratar, para ver se ele trata só arritmia ou se ele tem que tratar um outro problema na válvula, que aí pode ser algo assim mais específico ali que está causando essa arritmia. Super importante. Elias, um grande abraço para você. Quer saber de você, Cláudio, o seguinte: qual a chance de eu infartar da mesma artéria? Ele teve um infarto em 2017. Tem chance de infartar novamente na mesma artéria? Tem chance, infelizmente. Eita! Porque a artéria, ela é como se fosse um riozinho, tá? Vamos pensar que é um rio, tá? E aí o que acontece? Você teve uma obstrução
numa parte do rio, no início do rio. Isso. Você pode ter no meio do rio, no final do rio, você ainda tem muito caminho nesse rio para obstruir. Então, para isso não acontecer, lá de 2017 para cá, eu espero que você tenha, se fumava, parou de fumar, se não fazia atividade física, passou a fazer, se tinha pressão alta, passou a controlar, porque os fatores de riscos controlados, eles não continuam interferindo. Então, quem tem pressão alta, mas está controlada, é excelente. Se o colesterol estava alto, passou a ser um bom colesterol agora. Então, esses fatores de risco que são possíveis controlar é importante, porque existem os impossíveis, né? Que são genética, eu ainda não consigo controlar isso, a nossa idade, que a gente vai aumentando e vai aumentando as faixas, né, a faixa de risco. E também uma coisa importante no caso dele, que o sexo masculino, a testosterona, principalmente aí na fase mais jovem, ele é acaba predispondo a esses eventos cardíacos um pouco mais precoces, né? A Domingas, pra gente encerrar, infelizmente essa conversa é tão boa, a Domingas falou, ai, Mônica, meu coração dói. Coração não dói. Está muito acelerado o coração muitas dela. das vezes, isso as pessoas têm essa percepção, aí sim, muito relacionada à ansiedade e tudo mais. Quando você tem uma dor anginosa, uma dor de angina mesmo, que é uma dor isquêmica no coração, ela é uma dor bem característica, que a gente orienta isso bem em consultório, mas via de regra não tem essa dor. O coração não dói. O que existem são as artérias, as coronárias que podem estar obstruídas e causar anginas, mas são muito específicas, a gente tem que orientar bem. Agora, se está percebendo algo diferente no dia a dia, faça uma avaliação, não tenha dúvida. Meu tempo acabou. Acabou. Mas olha só, deixa eu mandar um abraço aqui para Maria Aparecida. Vou fazer um programa sobre anticoncepcional. Muito tá? bom. E sobre trombose a gente também vai fazer, viu? A minha amiga Leni, fique atento que nós vamos fazer programas sobre isso para a gente saber muito mais. Cláudio, volta mais vezes. Eu volto sempre que Viu? você me chamar. Obrigada, Sempre tá? aceito, claro. Uma Obrigada. honra estar com você. Muito obrigada. Parabéns, o programa tá lindo. Parabéns para você, que é maravilhosa, para toda a sua Obrigada. equipe, para a TV Paranaíba. Adoro. Ganhei meu 2025. Dr. Cláudio Lourenço, cardiologista, com a gente.